Oi, gente. Sou Carol Lopes, educadora parental, especialista em infância e adolescência. Vou conversar com a Aline França, minha querida colega, amiga. E deixa eu tentar chamar ela aqui agora. A gente vai ter um papo sobre adaptação escolar. Vê se você consegue entrar, Aline, para a gente conversar. Não estou conseguindo entrar com a Aline. Peraí. Tentar de novo, chamar. Ah, agora sim. Gente, Oi, perdoa a minha ignorância tecnológica. imagina, imagina. Olha, Eu tô bem, e você? Como está? tudo jóia, tudo bem. Ai, Que que bom. prazer te ter aqui comigo nessa conversa, delícia. Prazer Não é? todo meu, Carol. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto você é uma mulher especial, educadora parental, super inteligente, estudiosa, dedicada. Então, É o prazer é todo recíproco, meu. né? É recíproco. Gente, eu vou me apresentar de novo, depois dessa confusão aqui, tentando entrar com a Aline. Eu sou a Carol Lopes, sou educadora parental, formada pela Escola de Educação Positiva, junto com a Aline, especialista em infância e adolescência, e trabalho atendendo famílias. E queria que você se apresentasse também, Aline, falasse do seu trabalho como educadora parental, na escola, como pedagoga, enfim. Ah, ótimo. Pois é, então, eu sou pedagoga, sou mãe de Estevão. Estevão tem 10 anos hoje, grandão. Sou educadora parental, sou pedagoga. Hoje eu atuo como gestora numa escola aqui em Belo Horizonte, a Escola Hub. E estou muito feliz da gente estar aqui falando sobre esse tema tão desafiador e tão importante, né, Carol? Eu fico imaginando assim, as famílias que eu atendo, as famílias dos meus pequeninos lá nesse momento estão ali vivenciando esses desafios, né, da adaptação, tentando ao máximo promover processos seguros para as crianças. E muitas se sentem em dúvida, né? Como é que a gente pode fazer isso? E, por sua vez, os professores também, a gente sabe que as escolas ainda estão num processo muito voltado para os adultos, né? Então, a gente sabe que muitas ainda não despertaram para a importância desse tema, para a importância desse momento. Então, a nossa proposta é despertar também as escolas para isso, né, Carol? Mostrando o quanto é importante a gente se envolver nesse processo de idade, com dedicação, com embasamento científico, né, Carol, sobre tudo que a gente estuda tanto e que a gente sabe que é tão imprescindível para o desenvolvimento humano, né? Então, É, é isso. gente, a Aline ela faz um trabalho maravilhoso dentro da. Já fazia antes, né, nas outras escolas que você passou, mas com a Hub realmente é um trabalho admirável, né, de educação consciente, educação respeitosa. E quem não conhece a escola e for de Belo Horizonte, eu sugiro que procure. Eu queria falar um pouquinho sobre essa dificuldade da escola em receber, às vezes, né? Em receber a família. Tem escolas que são
muito tradicionais, muito impositivas e que não aceitam que a família entre, não aceitam que a família acolha a criança, não entendem essa necessidade da criança de ter o acolhimento, de ter uma figura de apego, né, de transicionar da figura de apego da família, da mãe ou do pai, para uma figura de apego de dentro da escola, né, normalmente a professora. E às vezes colocam algumas regras que não fazem muito sentido para a natureza humana, né? Porque a gente precisa, a gente como ser humano precisa ser corregulado. A gente, mesmo adulto, a gente é da natureza do mamífero ser corregulado, né? A gente procura sempre estar com os pares, com amigos, com família, para ter essa corregulação. E a criança, na verdade, ela não sabe ser de outra forma, né? Ela não sabe a autorregulação. Ela precisa ser corregulada. E a escola, a entrada na escola, seja pela primeira vez ou não, é um momento de muito medo para a criança, geralmente. Ela não sabe exatamente o que vai esperar, ela não sabe como direito ainda como é que vai ser a rotina, quem vão ser aquelas pessoas, né? E fazer essa transição de acolhimento da família para dentro da escola de uma forma gradual e respeitosa e olhando para a necessidade de cada criança individualmente, é essencial para não gerar até um trauma mesmo, né, na criança, nesse vínculo com a escola. Sim, você fala sim. um pouquinho dessa posição da escola, né, como que isso pode ser construído dentro da escola. Sabe, Carol, eu vejo que a escola, assim, de um modo geral, ainda está muito presa naqueles princípios antigos, né? A gente sabe que a escola, como ela está hoje, aí agora a gente está falando de instituição escola, né? É muito bacana que nos últimos tempos tem surgido propostas diferentes e sempre, a gente também precisa sempre lembrar que acima de uma proposta tem pessoas, tem seres humanos dispostos a fazerem a diferença. Então, às vezes, a gente recebe mensagens de pessoas que estão em cidades que têm 5.000 habitantes e 2 opções de escola. E aí as pessoas ficam, meu Deus, eu não tenho opção na minha cidade. Como é que eu vou encontrar uma escola que tenha todo esse conhecimento, que ofereça tudo isso que vocês estão falando aí? Então, assim, antes de qualquer coisa, isso traz até um conforto para o nosso coração, porque mostra que a questão talvez seja mais fácil de resolver do que se pensa. Por quê? Porque a transformação começa no coração desses sujeitos dispostos a fazerem a educação. É aí que precisa. A gente tem professoras maravilhosas aqui conosco, a Índia entrou aí, a G entrou aí, que são pessoas que estão no chão da escola se propondo a fazer a diferença. A Lília entrou aí agora, que não está em escola, mas está nas casas das pessoas. Ela escolheu ser professora particular e ela fala comigo, Aline, cada casa que eu entro é um lugar de transformação que eu encontro. E ela fala, Aline, eu tenho alunos que não precisam de reforço escolar, eles só precisam de um olhar acolhedor. E é a isso que ela se dispõe a fazer, é isso que ela se dispõe a fazer na casa de cada pessoa que ela entra, né? Então, assim, antes de tudo, a gente precisa entender que são esses corações dispostos, né, Gê? Você tá aí, você sabe disso, que estão lá dentro das escolas fazendo a diferença. E essas pessoas são pessoas que estão dispostas a romperem com essa barreira da educação tradicional. Começou muito voltada para adultos, como você bem trouxe, né, Carol? A escola surgiu lá numa demanda da Revolução Industrial, quando aqueles trabalhadores precisavam trabalhar e deixar os filhos deles em algum lugar. E essa escola que a gente conhece hoje, ela foi desenhada desse lugar, nessa realidade, e é assim que ela permanece, infelizmente, até hoje, em muitos aspectos, né? A gente já vê alguma coisa acontecendo, mas a gente sabe que tem uma mudança grande para acontecer ainda. Então, quando essas pessoas começam a ver a escola como um lugar que precisa mudar, que precisa se
adequar a uma sociedade que é diferente. A sociedade mudou, a escola precisa mudar. A criança tem as mesmas necessidades que nós tínhamos quando crianças. O que que mudou? Hoje a gente já sabe disso. A ciência traz para nós que essas crianças, elas precisam de apego seguro para elas se desenvolverem. Elas não podem ser deixadas ali para elas aprenderem a lidar com as situações. Elas precisam de um cérebro maduro para que elas possam se autorregular. Esse cérebro vai corregular com essa criança. Então, sabendo disso tudo, e aí as escolas precisam se abrir para entender essa realidade. Quando essa escola se abre, ela entende, tem um universo infantil que eu preciso conhecer. Porque aquilo que eu vi até agora não me levou para esse lugar de proximidade com esse indivíduo. Então, aí é o primeiro passo. Olha, tem uma prática que eu já faço há muito tempo, mas que já caiu por terra. A ciência já está mostrando para a gente que são outras coisas, que essa criança tem necessidades, que ela é um sujeito de direitos. A BNCC fala sobre o protagonismo da criança. Então, a escola precisa abrir para essa realidade e entender que ela precisa sim sair desse lugar adultocêntrico que só olha para o lugar do adulto e enxergar a criança que ali está, que deve ser o principal alvo da escola. A escola não tem... O objetivo maior da escola não deve ser agradar os adultos. A gente tem um ditado antigo que a gente conhece: quem agrada meu filho, a minha boca adoça, né? Então é aquilo, eu quero agradar os pais, eu preciso entender que os pais querem que essas crianças sejam bem vistas ali, olhadas, acolhidas, né? Então, vamos voltar para o foco. O foco é a criança. O que essa criança precisa para ela se sentir segura nesse espaço? É ser deixada de lado? É deixar chorar até cansar? É isso? Não é disso que ela precisa. E você falou, pode até gerar traumas, e gera mesmo. Gera mesmo, porque muitas vezes elas são deixadas em situações que são situações traumáticas, porque o estresse tóxico ali, todo dia, todo dia, todo dia sem acolhimento, ele vira um trauma. E traumas que a gente carrega para o resto da vida sem nem ter consciência que começaram ali. Né? É verdade. Eu achei importante uma coisa que você falou, que independente da escola, né? Às vezes a pessoa fala, mas aqui na minha cidade não tem uma escola Waldorf ou Montessoriana, ou enfim, independente da metodologia de ensino, não é sobre metodologia de ensino que a gente está falando aqui, é sobre acolhimento, sobre apego seguro, sobre um olhar de proteção para a infância, de um olhar de proteção da criança e atendimento das necessidades dela. Né? E acolher acima de qualquer coisa o que aquela criança está sentindo, as emoções da criança, para que ela se sinta segura no ambiente novo que ela está, num ambiente desafiador, cheio de coisas que ela não conhece, cheio de pessoas que ela não conhece, cheio de regras que ela não conhece. Então, essa transição de um ambiente de casa, quer seja no primeiro ano que ela vai para a escola ou não, porque às vezes ela vem de umas férias de 2 meses e vai para uma turma diferente, com uma professora diferente, com colegas novos. Isso tudo pode ser muito ameaçador para a criança. Então, independente da metodologia, o importante é o acolhimento. É claro que se você, família, pode escolher uma escola que tem uma metodologia afinada com os seus valores, melhor. Mas Sim. a violência, ela existe mesmo em ambientes não tradicionais. Né? Mesmo em escolas Waldorf ou escolas super com educação consciente, que pregam a educação positiva, também podem ser violentas porque são formadas de pessoas. E muitas vezes essas pessoas são pessoas que foram violentadas nas suas infâncias, não têm esse olhar. Às vezes são professores ótimos para ensinar determinadas disciplinas, mas não são pessoas que se formaram para acolher crianças. Infelizmente, porque né, cada ser humano tem as suas dores, as suas limitações e as suas convicções tradicionais que nem sempre estão condizentes com o que diz a neurociência.
com o que diz a educação positiva, né? Com o que diz as necessidades básicas do ser humano. Então, muitas vezes deixam a criança chorando, muitas vezes forçam desfraude, ou forçam desmame, ou forçam retirada de chupeta, proíbem objetos de transição na sala de aula, proíbem a presença dos pais, ou limitam para 1, 2 dias e aí fala, agora chega. E acham que às vezes a criança começa chorando e de repente se cala e que tudo bem, a criança está adaptada. Né? E nem sempre a criança, porque ela se calou, ela está adaptada. Às vezes, o nível de estresse foi tão grande, aquela liberação de cortisol e adrenalina contínua foi tão grande, que a criança sai enquanto ela está chorando, ela está no modo luta e fuga, né? Ela está ali pedindo ajuda e socorro, e de repente ela entra no modo congelamento e trava. Sim. E isso dificulta imensamente o aprendizado depois, né, Aline? Super, super. Porque num ambiente onde essa criança está em estado de alerta, não adianta, ela não vai aprender, né? Então, olha como é que uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Então, assim, a gente sabe que se essa criança está num lugar onde ela se sente segura, ela tem ali uma mente, um cérebro muito mais pronto, muito mais preparado para receber todos os ensinamentos que serão oferecidos ali naquele lugar, né? Ao passo que se essa criança, aquele cérebro está ali o tempo todo precisando se defender, se ele está o tempo todo num estado de alerta, ali vai ter uma criança que dificilmente vai aprender, de fato, né? Então, a gente precisa ter essa consciência, né, Carol? Você trouxe alguns exemplos aí que são coisas muito simples, mas que são que são totalmente possíveis de serem feitas no espaço escolar, né? E aí você falou um ponto que às vezes a gente acha que só os pequenininhos precisam desse olhar, né? Mas é só a gente olhar para a gente. Se você trabalha numa empresa, né, uma empresa ali com vários setores, de repente você recebe uma oportunidade de mudar de setor. Agora eu vou ter um outro líder, eu vou trabalhar com outras pessoas. Nós somos adultos e temos recursos para lidar com essa insegurança, mas a gente se sente inseguro. Tem gente que tem dor de barriga nos primeiros dias. Ah, eu não sei como é que é esse daqui eu já conheço. Como é que é trabalhar com fulano? Não sei como é que é. Como é que é fazer essa função ali naquele setor? Ai, será que eu vou ter alguma dificuldade? Será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? Será que esse pessoal é legal de trabalhar? A gente fica inseguro. Você imagina uma criança que está mudando, né, de uma sala para outra, de uma série para outra, né? Ou crianças já estão grandes, mas estão indo para uma outra escola. Isso tudo precisa sim ser levado em conta. A gente não pode menosprezar a importância desse momento para as crianças, mesmo pequenas, mesmo maiores, né? Então, não é só diante do primeiro contato com a escola, mas é diante do contato, porque agora as aulas recomeçando, estamos todos recomeçando novas histórias, né? São novos colegas, são novos profissionais, é uma nova criança que cresceu e que está vivenciando outros desafios, né? Então, isso tudo precisa estar muito claro para nós, que uma criança tem ali seus 8 anos, que porventura está chorosa nos primeiros dias, não está com gracinha, não está querendo chamar a atenção, ela está precisando da atenção de um adulto para ajudá-la a se sentir segura naquele momento. É isso, né? Então, às vezes Eu até acho que ela está sim querendo chamar atenção e é nossa obrigação como adulta dar atenção dar que a criança atenção. está querendo. Sim, Né? Mas é uma sim. atenção de qualidade, de acolhimento, e não uma atenção julgadora e que menospreza aquela necessidade, né? Porque a gente, quando fala está chamando atenção, como se fosse uma coisa menor, negativa, né? Só queria pegar esse né? gancho quando você falou, porque a gente tem mania de falar isso, tá só querendo chamar atenção. Sim, é verdade, eles estão querendo chamar atenção. Sim. E isso é importantíssimo para cada criança, uma atenção individualizada, uma atenção de qualidade, uma atenção sem julgamento, sem menosprezo, né? Uma atenção respeitosa, de fato, como eles precisam.
né? Sim, sim, é isso. E Eles pelo querem tempo ter que eles atenção. precisam, né, Aline? Isso, e cada um tem um Porque cada criança, processo. exatamente, cada criança Cada tem um tem seu um tempo, processo. então, É. E quando a gente entende que comportamento é pedido, e eu costumo ir além, eu falo que comportamento é oportunidade, oportunidade que a criança nos dá de olhar para as necessidades que ela tem, que muitas vezes a gente passa desapercebido, a gente nunca parou para pensar, porque a gente não aprendeu isso. Então, essa criança apresenta um comportamento e dá para a gente a oportunidade de olhar para ela e de atender a necessidade que ela tem, né? Então, é o que a G pôs aí, ó. Não tem um tempo determinado. Você tinha colocado esse ponto que eu acho que é importante a gente falar. As escolas, muitas vezes, ainda colocam aquele prazo. Olha, nós teremos uma semana de adaptação. Depois de uma semana, as famílias não podem mais entrar, né? E aí eu te pergunto, mas se eu digo que vai ter uma semana de adaptação, eu não estou olhando a necessidade de cada uma delas, né? Então, assim, as crianças vão ter quanto tempo de adaptação? Quanto tempo elas precisarem, né? E eu acho que tudo precisa ser muito alinhado com as famílias, sabe, Carol? Tem escolas, e a grande maioria delas, infelizmente, tem um medo das famílias entrarem dentro da escola. Porque acham, às vezes, que vai atrapalhar, que vai mudar a rotina, que às vezes a família vai ver alguma coisa que ela não vai gostar ali dentro. Então, é importante que exista um alinhamento de expectativas, sabe? De dizer para as famílias o seguinte: isso aqui é escola. Numa escola, as pessoas choram, as pessoas caem, as pessoas se desentendem, é um lugar de relacionamento. E tudo isso vai acontecer numa escola. O que é determinante para isso tudo? É como os adultos lidam com essas situações, né? Por quê? Porque se eu já deixo claro para essa família, olha, você vai vir aqui encontrar uma escola de pessoas que não são perfeitas, mas que estão buscando oferecer uma educação respeitosa. Essas pessoas, em alguns momentos, terão dúvida. Carol, quantas vezes eu já sentei com a psicóloga, com os professores da escola, pensando em formas de lidar com os conflitos que não sejam punitivos. Gente, vamos pensar aqui, nesse caso, como que a gente pode fazer isso? Ai, Aline, mas eu acho que aí pode ser punição. Ah, então vamos pensar numa outra forma, para que seja respeitoso e seja responsável, ao invés de punitivo. Então, assim, é um desafio, mas eu já entendo que se existe um grupo disposto a olhar para isso, a reconstruir essa relação, ali a gente já tem um ganho enorme, né, Carol? Porque são pessoas que estão sensíveis e atentas a essa necessidade. Quando ainda existe uma quantidade imensa que acha que não precisa olhar para isso, porque isso é uma bobagem, né? Que é isso? Não, tem que deixar toda a vida menina da 5 dias, por que que agora tem que ser esse negócio, cada um tem seu tempo? Porque nós finalmente assumimos que cada pessoa é única e tem o seu processo individual. A adaptação precisa ser vista dessa forma. e é um processo de construção, né? Família, criança e escola. E eu acho que realmente é isso, é a disposição, é a boa vontade, né? De olhar para a criança, olhar para a necessidade da criança e não para a necessidade do adulto. A gente vê realmente muitas escolas com pessoas ainda olhando para as próprias necessidades e muitas famílias olhando, pensando quando eu falo família, eu penso nos adultos, olhando também para as próprias necessidades, né? Então, é a escola pensando em atender a expectativa da família de ser a escola perfeita, com professores perfeitos, é o que você falou, sem choro, sem falhas. Conflito, Isso não sim. existe, isso não existe. A escola é conflito o tempo inteiro, né? As crianças brigam, as crianças às vezes se batem, as crianças disputam brinquedos, as crianças choram. Isso é super comum e Sim, super esperado, é natural que seja assim, né? sim, Então, não faz sentido que as famílias esperem algo diferente disso. E exatamente. os pais, muitas vezes, só pensam também em escolas que
ensinem um monte de tarefas técnicas e cheias de para casa e cheias de coisas para a criança ir bem no Enem, chegar numa faculdade boa e ter um emprego bom. A criança tem 3 anos, o pai já está pensando lá, ela com 25 ganhando dinheiro, né? Então, assim, ninguém está olhando, às vezes, muitas vezes ninguém está olhando para aquela criança e para as necessidades reais dela no presente. Exatamente. Porque todo mundo está pensando lá no futuro, pensando lá no passado e poucas pessoas vivendo no presente. E a criança só vive no presente. Isso, Carol, é isso. E muitas vezes existe uma preocupação com algo que não vai nem existir. Tem uma pesquisa, Carol, que diz que 85% das profissões que o meu filho e a sua filha terão ainda nem existem. Quanto mais os cursos que formam para elas. E aí, gente, a gente não precisa ir longe. A minha profissão hoje não existia quando eu me formei há 20 anos, entendeu? Não existia educador parental. Não né? existia. Eu sou educadora parental há 3 anos. Eu comecei a estudar educação parental quando eu fiquei grávida da Hannah. Na verdade, a disciplina positiva e educação respeitosa, e vi isso como uma profissão e trabalho com isso de fato há 3 anos. Olha só. Então é super novo. Imagina, com a velocidade que caminha o mundo hoje em dia, a informação, a tecnologia, daqui a 20 anos, a gente não faz a menor ideia do que vai existir. Exatamente. Né? Então, não faz sentido a gente preocupar em preparar uma criança hoje para um vestibular, para um Enem, para uma universidade, que a gente nem sabe se ela vai querer estar. Se o que ela escolher vai existir, a gente nem sabe ainda disso. Agora, o que não vai mudar é o fato de que as experiências que essa criança vivenciar hoje, elas farão diferença no futuro dela, e no futuro é daqui a pouco, é daqui a 5 dias, é daqui a 10, é daqui a 20 anos. Exato. Então, a gente não pode ficar priorizando resultado, esquecer do processo, até mesmo porque se ela tiver um preparo acadêmico para fazer lá o que ela escolher fazer, mas ela não tiver saúde emocional para poder lidar com isso, ela também não vai estar preparada para exercer essa profissão que ela vai escolher lá na frente, né? Então, você vê muito assim, as escolas vendem as matrículas com os outdoors, o aluno número 1 passou no vestibular, esse é o primeiro lugar da Universidade Federal, esse é o primeiro... Tá, mas eu quero saber o seguinte, quem é esse indivíduo, né? Quem é essa criança? Como é que tá a emoção dela? Como é que ela se sente diante disso tudo? O que ela trouxe de bagagem emocional para ela agora carregar esse nome que está lá no outdoor? E como é que ela vai ter que sustentar isso daqui para frente? Será que alguém para pensar na carga que uma criança entra quando ela já chega levando aquele título? Né? Mas não, e aí teve a Nutri aqui, ó, quem que é? A Suelen. Suelen colocou que as famílias priorizam conteúdo. E aí é um ponto para todo mundo pensar mesmo. Por que as escolas vendem tanto esse resultado? Será que não é porque existem famílias que estão procurando pelo resultado? Com certeza. Né? Se a gente começar, e aí agora a gente como família, né, Carol? Se a gente começar a chegar nas escolas, na hora que a gente vai conhecer, e ao invés de perguntar qual que é a aprovação no vestibular, qual que é o material que você usa, como é que é a prova, e a gente começar a falar como é que vocês lidam com as crianças, como é que vocês medem o índice de felicidade das crianças nesse espaço? Como é que os profissionais que vocês contratam são treinados para desenvolverem esse trabalho emocional com as crianças? Eu já passei por isso, Carol. Eu, como coordenadora escolar, eu tive uma mãe, que é uma educadora parental hoje, que já estava envolvida antes de mim, dentro da disciplina positiva e da comunicação não violenta. Ela chegou um dia para conhecer a escola. Eu tinha ouvido falar através da Ju Franco, porque ela tinha feito uma palestra, eu tinha assistido, mas tinha um conhecimento muito superficial.
E aí essa mãe chegou na escola para conhecer a escola para o filho dela. E ela fez isso comigo. Isso há uns 10 anos atrás, uns 8 anos atrás. Ela sentou comigo e falou assim: agora eu quero te fazer umas perguntas. Você já ouviu falar da disciplina positiva? Vocês conhecem o apego seguro? E aí ela começou a fazer aquele tanto de pergunta. Carol, a hora... Fabiana, o nome dela, Bia Prado, uma querida que também faz um trabalho muito legal aqui. A hora que a Bia saiu da escola, eu falei: o quê? Deixa eu entender o que essa mãe tá perguntando. Passou, tipo, uma semana, chegou uma outra, fazendo outros questionamentos parecidos. Eu falei: nós vamos ter que correr atrás de umas coisas novas aí que nós não estamos sabendo, porque as famílias estão atentas a outras demandas agora. Ou seja, eu, enquanto escola, entendi, eu vou precisar me movimentar, porque o mercado está pedindo um outro negócio aqui, ó. Então, é um movimento que é de todos os lados, né? Que eu entendo que se a família procura a escola para questionar isso tudo, para buscar, mostrando para essa escola: olha, que legal que vocês desenvolvem um belo trabalho acadêmico, mas eu tenho uma preocupação maior com outras questões. Essa escola vai precisar se movimentar, né? Nem que seja para atender o mercado. E aí o conhecimento vai trazendo uma transformação do coração, uma transformação interna. Ainda que inicialmente seja pensando no adulto, né, na cobrança do adulto e atender o adulto. Isso aí. Desde que tem uma família consciente querendo atender a criança, a escola começa a se movimentar. Eu super concordo, eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Claro que também existem professores que vão buscando conhecimento, vão buscando de forma independente, até às vezes movidos pela própria parentalidade, né? Pelos próprios filhos e um caminho pessoal que acaba refletindo dentro da escola. Mas eu acho que é muito importante que os pais apresentem essas demandas, né? Agendem reunião com os professores antes do início das aulas, agendem reunião com a coordenação, apresentem os filhos, apresentem as necessidades dos filhos, né? Apresentem as expectativas de acolhimento e atendimento das necessidades dos filhos e mostrem para esses professores, para a coordenação, para todo mundo que está ali envolvido na escola, porque não é só dentro da sala de aula, né? Eu acho que vai além, porque se a coordenação não compra o pacote, é muito difícil, às vezes, para o professor sozinho lutar dentro daquela sala, porque a gente sabe que a demanda é muito grande, né? De 30 crianças para 1, 2 professores, e todos temos limitações. Mas eu acho que se existe se os adultos da escola sabem que os pais estão ali cobrando isso, com certeza, ainda que seja inicialmente só para atendê-los, já começa um movimento. E aí começa um movimento de mudança. Né? E aí começam a olhar para as crianças e o resultado vem também. Né? Você vê crianças mais participativas, mais tranquilas para integrar, mais tranquilas para socializar, mais abertas para aprender todo o conteúdo, porque são crianças que estão mais presentes, de fato, né? Não são crianças que estão ali com medo, paralisadas, agitadas, em alerta, que qualquer movimento ela já se distrai, porque o alerta está ligado. Então, é muito importante, né? Esse diálogo, essa integração e essa participação da família junto com a escola, e a resposta da escola vem também. Né? Sim, claro. E sabe, Carol, isso que você trouxe é tão importante. É muito lindo a gente ver o quanto essas crianças elas alçam voos assim muito, muito, muito grandiosos, sabe? Uma criança que se sente segura no espaço, que pode procurar ali a diretora, a coordenadora, a secretária e dizer: olha, eu não me senti respeitado nessa situação, sabe? Ou dizer: olha, eu tive um conflito ali, mas o que aconteceu? Ah, descontrolei, né? Não descontrolei. Nós estamos falando de uma criança de 6 anos que dá conta que ela não vê aquelas figuras de autoridade como figuras que vão ser autoritárias. Não, são pessoas com as quais eu posso contar, né? E não é que aquela criança... E outra coisa também que é importante, que a gente até falou um pouco aqui.
Nós não estamos falando de um ambiente perfeito. Nós estamos falando de um ambiente que os conflitos existirão, as pessoas vão errar, mas as pessoas vão ter honestidade para olhar para aquela situação e retomar aquele processo. Quantas vezes eu já vi professoras na escola, lá na escola hoje, Carol, falando: olha, gente, vamos recomeçar essa conversa, porque eu comecei de um jeito que não foi a maneira como eu entendo que é importante conversar com vocês. E é disso, é sobre isso que a gente está falando, né? E sobre esse espaço de construção de pessoas que olham para as próprias atitudes e se colocam numa situação de vulnerabilidade. Eu, enquanto professora, erro. Eu, enquanto professora, revejo as minhas posturas. E esse indivíduo, essa criança que está ali o tempo todo olhando para esses sujeitos ali de admiração, que muitas vezes é o lugar que o professor ocupa na vida de uma criança, ela também entende: olha, eu posso recomeçar a minha fala. Olha, eu também vou errar e eu vou ter a oportunidade de recomeçar, de reconstruir essa minha ação, né? Então, é se colocar nesse lugar, né, de vulnerabilidade, de igual importância. Uma escola que atua de uma forma respeitosa é uma escola que mostra para a criança que todos temos a mesma importância. Podemos ter funções diferentes, mas temos a mesma importância. E aí a gente emenda num outro ponto que você trouxe, que não é só o professor que precisa passar pelo processo de adaptação, porque muitas vezes a gente está em escola, a gente sabe quantas vezes a menina da limpeza corre para dar um suporte na adaptação. Quantas vezes é o porteiro que vai receber a criança lá na porta, que está chorando. O quanto essas figuras também precisam ser valorizadas, e nesse sentido eu quero dizer de valorização até de instrução, né? Quando a gente orienta essas pessoas, como dizer, como ajudar, como acolher, né? Então, é importante que todos ali se coloquem como educadores. Eu costumo dizer que dentro de uma escola todos são educadores, alguns de sala e alguns de apoio. Por quê? Porque nesses processos todo mundo participa. Então, se aquela equipe está alinhada com isso, no sentido de: olha, gente, nós vamos nos movimentar dessa forma, a gente vai oferecer esse apoio, essa mãe que de repente vai estar aqui, vai estar chorosa, vai estar sentindo isso, nós não estamos aqui para julgar essa mãe, é porque está difícil para ela mesmo. Então, a gente precisa se colocar num lugar de não julgamento, de acolhimento, né? Porque tudo isso promove um ambiente muito mais saudável. Essa criança que percebe que essa mãe é acolhida, ela também se sente mais segura com isso, né? E a gente vai promovendo. A gente fala muito isso do desfraude, né, Carol? Quando a gente promove um desfraude respeitoso dentro do tempo da criança, a gente percebe que lá na frente você tem muito menos escapes, você tem muito menos dificuldades em relação a isso. Por quê? Porque eu respeitei o tempo dela. Na adaptação, a mesma coisa. Não tem essa de: ai, que bom, hoje ele não chorou. Não, gente. Ele chorou porque é o jeito que ele tem de manifestar a dificuldade dele e tá tudo bem. O que muda nisso? É o meu olhar para esse choro. Eu estou aqui para você. Eu estou aqui para te acolher. Eu estou aqui para te ajudar, porque eu sei que tá difícil para você mesmo. Se eu chegasse num lugar que eu não conheço ninguém, longe das pessoas que eu já conheço, já tenho segurança, eu ia ficar muito insegura mesmo. Então, vem cá, eu tô com você, confia em mim, vamos junto, né? Então, eu acho que o mais importante, se a gente puder deixar uma mensagem, é essa. É esse olhar amoroso para esse processo que essas figuras dentro da escola precisam ter, precisam promover. E quando a gente fala amoroso, é principalmente para a criança, mas também para a família dessa criança, que também está vivendo um momento angustiante com o qual ela não sabe lidar, né? É verdade, você tem toda a razão. Muitas vezes a gente fica só, né, pensando na criança, mas tem essa questão da adaptação da família também, Sim, né? E se a família se sente acolhida, ela também fica mais tranquila para conseguir acolher a criança, né? Porque sim, são momentos difíceis para os professores, para a equipe escolar,
para a criança e para a família. É novo para todo mundo. Sim. Todo mundo, em medidas diferentes, é claro, precisa de acolhimento, né? E é tão bonito isso, né? Você falou sobre perfeição, né? Não é sobre perfeição. Muitas vezes a gente começa a falar sobre educação respeitosa, educação positiva, e as pessoas falam, é a mãe perfeita, né? Às vezes eu falo, sou educadora parental, alguém já me olha torto achando que eu me acho superior. Que bobagem, né? É sobre ser realidade, olhar para a realidade, ser realista. E muitas vezes olhar para as falhas e falar, deu ruim aqui, deixa eu recomeçar, como você falou. Seja dentro da sala de aula, seja com o filho dentro de casa, e aprender a se redimir e reparar. Né? Porque a gente não vai acertar sempre, a gente não vai acolher sempre como a criança precisa. A gente gostaria, né, que isso acontecesse sempre, mas não é sempre que isso vai acontecer, porque também temos as nossas próprias dores, as nossas próprias limitações, os nossos gatilhos, a gente também vai para um automático autoritário muitas vezes, né? E isso como pais e como profissionais. Então, realmente é desafiador. Agora, ter a honestidade de virar para a criança e falar, olha, vamos recomeçar, como você falou, né, dentro de sala de aula ou dentro de casa, é muito importante. As crianças não precisam de adultos perfeitos em volta delas. Elas precisam de adultos humanos, né, que acolhem a emoção delas, ajudam na corregulação e se redimem pelos próprios erros e reparam as próprias limitações e continuam ali disponíveis e dispostas a estar presente junto com aquela criança, né? Não premiam para ter resultado, não punem para ter resultado. Elas não querem o resultado, elas querem olhar para o processo, como você falou. Elas querem olhar para o dia a dia, para estar presente e acolhendo o que está acontecendo agora. Independente do que vai vir, alguma coisa vai vir. Se o processo for respeitoso e dedicado, o resultado vem. Seja ele, pode não ser o resultado que a gente, como adulto, espera. Porque nem sempre é aquilo que a criança vai querer. Mas é o resultado que vai ser o melhor para aquela criança. É isso, né, Carol? Eu acho que é bem isso, assim, a gente olhar para cada história, entender que cada um tem um processo, tem crianças que vão precisar de mais tempo e a gente precisa promover isso, tem famílias que vão... Eu acho muito que a família precisa estar junto, se porventura a mãe não puder, que seja o pai ou que seja uma outra figura de apego dessa criança, sabe? Para que eles vão transmitindo segurança. Ah, mas quanto tempo? Quanto tempo for necessário? Até parar de chorar? Não, não é até parar de chorar. Até você perceber que ele está seguro para ficar ali naquele espaço. Às vezes ele vai te dar a chave e falar que você pode ir embora chorando, né? Mas qual que é a diferença? É perceber que ele, apesar de estar sentindo esse momento, porque vai sentir mesmo, que bom que sente, manifesta, ele encontra acolhimento ali naquele lugar. Ele encontra figuras que estão entrando nessa fusão, porque essa criança vem fusionada com a família, né? Então, vem alguém ali daquele espaço e vai entrando aos poucos nessa fusão. Até que essa criança... adultos dispostos a se vincular com essa criança, né? E criar uma Isso. ponte de apego, para ter novas pontes de apego naquele novo ambiente para a criança, né? Isso, a Miriam e todos lá em cima ali. a Miriam lá em cima perguntou como que a gente sugere uma forma de falar com a professora sobre a importância da adaptação. Miriam, é conversar mesmo, é ter muita honestidade e falar, olha, é muito importante acolher o choro do meu filho, é muito importante que eu esteja aqui presente nos primeiros dias, é muito importante ele ter confiança que você também vai acolhê-lo, que você também vai respeitá-lo. É muito importante para ele e é muito importante para mim. É o que eu espero que aconteça dentro da escola. Eu espero que ele seja acolhido nas dificuldades dele. Eu não quero que ele seja calado.
Eu não quero que ele seja punido. Eu não quero que ele seja ignorado. Eu quero que ele tenha na escola uma figura em que ele possa confiar para quando ele cair e se machucar, ele pedir um abraço e um aconchego. Eu quero que ele tenha na escola uma figura que, se ele tiver receber bullying de outra criança, que ele consiga virar e falar: professora, isso está acontecendo e não está bom, isso está me incomodando. Eu quero que ele tenha na escola um adulto preparado para olhar para as necessidades dele e acolhê-lo em todas as suas dificuldades. Então, Miriam, eu acho que é conversar mesmo, com muita franqueza e muita honestidade emocional, sobre as suas expectativas como mãe, para como você acha que esse acolhimento deve acontecer e para as expectativas do seu filho. Olha, meu filho, às vezes, ele tem alta sensibilidade, ou ele tem alguma questão específica, ou ele não desfraudou. Então, olha, eu quero que você respeite o momento de desfraude dele. Eu quero que ele tenha alguma restrição alimentar, eu quero que você respeite. Ele tem essa limitação na alimentação. Então, não quero que ele seja obrigado a comer. Eu não quero que ele seja desfraudado à força. Eu não quero que ele seja humilhado na frente dos colegas porque ele não desfraudou. Às vezes, ele é o único da sala que não desfraudou e vai ser humilhado na frente dos colegas, pelo professor, julgado como menos, porque eu não quero que isso aconteça. Para conversar com todas as palavras, com a maior franqueza, e não é bater de frente, né, Aline? Não é brigar, não é criar confronto, é ter honestidade emocional de apresentar as suas necessidades, as necessidades da sua criança. Isso. E isso que você trouxe, Carol, é tão importante que aconteça, que eu entendo que tem que acontecer, inclusive, lá no momento que você está procurando a escola para o seu filho. Coloca quais são as suas expectativas, tudo isso que a Carol trouxe, e devolve para ela. E aí, vocês estão dispostos a estarem junto comigo nessa busca por uma educação mais respeitosa? Porque aí você vai entender. Tem escola que ali pelo discurso você vai entender, ó, não, aqui não é assim que a gente trabalha, aqui o menino tem que raspar o prato, aqui tem que provar de tudo. E aí você vai pensar, como eu disse, se você tiver opções, você pode considerar outras opções. Agora, se você não tem, é importante que você deixe claro e vá acompanhando isso ao longo do tempo. Sempre trazendo tenta trazer para você, né? Se você se aproxima como parceira, como alguém que está ali para somar, você abaixa a guarda da pessoa que está te escutando. Se você já chega querendo impor, querendo brigar, aí você vai criar um muro. Mas se você chega trazendo, olha, a minha expectativa é essa, e eu acredito dessa forma, é assim que eu entendo. Eu entendo que ele precisa ser acolhido nesses momentos, eu não quero que ele seja forçado, como a Carol trouxe muito bem aqui. Entrega isso e vê o que você vai receber em troca. Mas eu entendo que precisa sim haver essa conversa, é uma conversa franca, né? De expectativas ali que precisam ser alinhadas mesmo. Né? E entre dois adultos, né, Aline? Às vezes a gente como pais, às vezes a gente fica um pouco intimidado com a figura de poder que tem um professor dentro de uma escola. E às vezes isso remete às nossas vivências e a gente fica sem saber como falar, né? E eu acho que é deixar claro, falar para o professor, não é sobre você, é sobre a minha criança e sobre as necessidades da minha criança. Eu não estou aqui apontando o dedo para o seu trabalho e nem te dizendo como conduzir a sua sala de aula, mas estou falando sobre as necessidades da minha criança e como eu acredito que é o melhor para tirar o melhor da minha criança. Né? E sobre o que eu acredito que é o melhor para lidar com todas as crianças, mas principalmente com a minha. E isso não quer dizer que os professores vão responder de acordo com a sua expectativa e nem que não vai precisar de outras reuniões. Né? Às vezes você precisa de 2, 3, 4 ao longo do ano para ir alinhando a sua expectativa com a capacidade também de transformação ali dentro daquela escola. Mas eu acho que a gente não pode se deixar intimidar, a gente como pais, e nem apontar dedo, porque não é sobre isso, é sobre parceria, não é uma guerra, não é travar guerra com a escola, porque isso não traz benefício nenhum para a criança,
Mas é trazer toda a informação que você tem como pai, a informação sobre a sua criança, porque você conhece o seu filho, você sabe sobre as demandas dele, você sabe sobre as dificuldades dele, e aquele professor nunca viu seu filho na vida. Então, ele não Sim, faz a menor ideia de com quem ele está lidando. Então, se você colocar já as dificuldades de antemão, isso também vai facilitar o vínculo, a criação de vínculo daquele professor com a criança. sim, sim. É isso mesmo. E muito, né, Carol, nesse sentido, assim, da gente se colocar nesse lugar, sabendo que é o que você falou. Às vezes, até numa escola com uma professora que está ali disposta a fazer essa educação de uma forma consciente, talvez vai acontecer uma situação que o seu filho vai trazer para você, que você vai falar, nossa, deixa eu entender melhor isso aqui. Então, por isso é que esse diálogo, essa conversa, ela é tão importante. Porque durante o ano podem surgir situações. Eu mesma, tem horas que eu falo com o meu filho, com o Estevão aqui. Situações que eu falo, não, filho, peraí, volta aqui, volta aqui. Mamãe falou de uma forma que não é o jeito que a mamãe está buscando educar você. Vamos começar de novo a nossa conversa, né? E às vezes na correria do dia a dia da escola, pode ser que esse professor fale alguma coisa, fale de um jeito que talvez ele não vá ter, ele não percebeu, né? Mas seja você a ponte de falar, olha, ele trouxe para mim uma situação assim, assim, assim. Me conta, é isso mesmo? O que está acontecendo? E o que a G colocou aqui é não levar para o lado pessoal. Porque se a gente também tomar tudo para Sim. a gente, fica insustentável, né? Então, sempre trazer, olha, tem uma mãe ali que não entendeu, que ficou com essa dúvida, então deixa eu pensar como é que eu vou ajudar, né? E aí, Carol, você tá vendo aí o diálogo da AG com a Indy, que são duas Tô professoras amorosas, vendo. né? E olha só Maravilhosa. que é isso. E eu vejo nessas meninas essa fonte de esperança, né? Sim, Olha do que elas estão falando aqui. A sim. G se colocando nesse lugar quando eu quero ser respeitosa e ninguém ainda entendeu, né? E a Indy trazendo, seja a referência amorosa dos seus alunos. E muitas vezes, Gê, você vai ser julgada. Eu fui muito julgada. Eu era amiguinha das crianças, amiguinha das professoras, amiguinha das mães. Até hoje eu escuto isso ainda. E já sofri muito com isso lá atrás, sabe? Porque a gente acaba sendo muito julgada. Mas a sua essência, esse bichinho já te picou, não tem volta mais. E o que você está fazendo é muito poderoso, é muito forte. E é de fato o que pode E transformar é a vida de alguém. transformador para a vida daquelas crianças que passam pela sua sala, né? Exatamente, Então, sim, exatamente. você vai enfrentar dificuldades com o resto da escola. Vai, Muitas vai. vezes você não vai ter opção de uma outra escola para trabalhar e você continua nesse ambiente que não é o ideal. Sim, Mas eu acho que o benefício para as crianças vale a pena, né? Vale a luta, vale os vai. desafios. E você é adulto e você consegue, né? As É crianças isso aí. dependem de você. Depende. E Então, quando a gente vale a pensa, pena. Carol, nisso, é aquilo, né? Tem aqui 10 salas na escola com 9 professores que ainda não entenderam e estão aí julgando e fazendo diferente. Mas eu tenho a oportunidade de, na minha sala, com os meus agentes multiplicadores, que são os meus alunos, fazer a diferença na vida desses meus 20 que estão aqui. E também pode ser que ali daqueles 20 ainda algum vai se perder. Que aí é o que a Indy colocou, porque a gente quer trazer e mudar todo mundo. Nosso desejo é mudar o mundo, mas a gente não pode esquecer que nós estamos aqui dispostos a mudar um de cada vez. Porque senão a A gente gente muda também. o mundo, a gente Isso, muda o mundo mudando uma criança por vez, né? por vez. Então, assim, faz o seu papel com esses que estão com você e coloca isso, porque um propósito de vida. Eu vejo como um propósito de vida. E esse propósito é que vai te fazer levantar todos os dias e ir lá fazer a diferença na vida deles. Não E tenha dúvida. E a recompensa é e eu imensurável. acho, Jé, mudar a sua visão, assim, falar, eles estão me julgando. Não, olhar com empatia e falar, ai, que pena que eles ainda não abriram o olho para isso. Né? Porque a vida Exatamente. deles também poderia ser tão melhor se eles abrissem. Então, é olhar de forma amorosa, como você olha para os seus alunos, é olhar para os outros adultos ao seu redor
com um olhar amoroso também e com empatia, e falar que pena que eles ainda não estão olhando para isso, né? Sim, E tomara que um dia eles olhem, seja exemplo no mundo para eles também, né? sim, Seja exemplo no mundo para os seus alunos e seja exemplo no mundo para os seus colegas. sim, Não com superioridade, porque não é sobre isso, mas com sim. honestidade, Isso. né? E com amor. Porque quando a gente oferece, faz o entorno da gente também, né? Quando a gente está preso em eles estão me julgando, a gente também está julgando, né? Quando eu recebo um olhar como julgador, eu também estou olhando com julgamento para ele. Então, olhar com um olhar amoroso, de compaixão mesmo, falar, olha, a criança ferida dentro deles deve estar tão grande que está incomodando o amor que eu estou oferecendo aqui. É, Então, deixa eu olhar com um olhar amoroso também para a criança ferida dentro de cada um desses adultos, porque isso também é transformador, né, Aline? olha o que ela pôs aí, Carol. Eu imagino Eu imagino eles eles crianças. crianças. Sim, Então, é isso, né? Que são crianças que nós também fomos, né, Carol? Só sim, que nós sim, tivemos a bênção, o privilégio de poder rever a nossa história. É por isso, é só por isso que a gente está aqui hoje falando disso. É porque nós fomos presenteados com tudo isso que a gente recebeu, que é esse conhecimento, essa condição de estar olhando para a nossa história, esse movimento de querer fazer diferente, de conseguir ir lá visitar aquela criança que nós fomos e que também não recebeu o acolhimento que precisava. E essas sim, pessoas ainda não passaram por isso, ainda. Porque sim. através da história da G, outras passarão. Assim como chegaram, assim como nós também passamos por isso através de outras inspirações que a gente recebeu, né? Sim, Então sim, é e eu muito mesma, isso. todo dia eu desconstruo a minha violência com a minha filha, com os meus pares, com a minha família, e espero que daqui a 10 anos eu olhe para 2023 e fale, nossa, olha como eu era violenta e não sou mais, Isso. né? Porque eu sei que ainda tem muito para desconstruir, e a cada dia vai ter, é um trabalho sem fim de autoeducação, de autoobservação para a eternidade. Enquanto eu estiver viva, é um processo que eu quero continuar seguindo, de Isso. desconstrução de violência e de crescimento de amorosidade, É, né? Então, é isso, né? Eu acho que a mensagem é essa, é acolher, ser diferença de amor no mundo, ser uma referência de amor e acolhimento para as crianças, né? Priorizar a necessidade da criança sobre a necessidade do adulto e em todos os ambientes, como pais, como professores, na coordenação, na portaria, na limpeza, em todos os ambientes da escola e do mundo, né? Eu acho que essa live a gente está falando sobre adaptação escolar, mas é um tema que a gente estende para o mundo inteiro, para todos os ambientes, né? Não sei se isso você aí. quiser falar alguma coisa, Aline, para a gente fechar, porque para não ter o risco aqui de cair e não conseguir gravar. Queria te Mas eu agradecer acho que é isso. imensamente, né, a Ah, presença imagina. aqui. É um prazer sempre falar com você. Você é uma querida e cheia de conhecimento, Ô, super competente, né? Tá aí na frente da Hub, que é uma escola incrível. Para quem não estava aqui no começo, de novo, é uma escola em Belo Horizonte que é referência, né, em educação respeitosa e acolhimento das crianças. É realmente diferente da maioria que a gente vê hoje em dia. E que você está à frente desse projeto maravilhoso, né? Parabéns. E vamos continuar junto a crescendo. Pode falar o que você quiser e Ah, deixa o é meu isso, Carol. É abraço já. agradecer mesmo seu carinho das meninas aqui, com tantas palavras amorosas. E é isso, eu acho que a gente está aqui para falar de amor, né? O nosso, se a gente puder resumir, a Lu falou aí, né, que o amor é aquele que vai construir um mundo melhor, né? Então, é disso que a gente está falando. E uma história mais amorosa com as nossas crianças, de oferecer o acolhimento que elas precisam, sem achar que a gente está fazendo muito. Não, é só o que a gente precisa fazer,
né? Nós não estamos fazendo muito, não. Nós estamos fazendo o que deve ser feito, oferecendo amor, oferecendo atenção, oferecendo acolhimento, entendendo que a adaptação é um processo único e individual. E cada criança vai vivenciar o seu processo. E nós, enquanto adultos ali, nós seremos essas figuras de acolhimento, de segurança que elas precisam agora. E se a gente oferece isso nesse processo de adaptação, daqui a pouco a gente tem pessoas mais seguras, agora pessoas, crianças mais seguras, mais saudáveis emocionalmente para vivenciar todas as experiências que terão dali para frente na escola, né? Então, é muita gratidão mesmo que eu tenho por você e pelas meninas aqui e agradecer. Estamos juntas, estamos aí cada uma num lugar, mas todas espalhando amor e sendo isso aí, de testemunhas auxiliadoras, testemunhas amorosas das crianças que precisam tanto de nós. Gente, a educação violenta já foi feita. E nós, adultos, somos frutos dela. A gente já entendeu que ela não deu certo. Então, para a gente fazer diferente, é só uma educação amorosa mesmo, sendo oferecida para essas crianças, que será capaz de transformar, de criar uma sociedade mais saudável emocionalmente, mais forte, mais corajosa, capaz de enfrentar e de transformar esse mundo que está aí. Viu? Carol, linda, querida. Muito obrigada, tá? De verdade, meu carinho. Obrigada, nem tem mais nada o que falar, só agradecer. Obrigada a você, tá? Querida. Obrigada, gente, pelo Um carinho. beijo, gente. Obrigada a todo mundo que está presente aqui participando. Um beijo. Beijo.